Gente, ontem teve uma sessão solene, né, de homenagens na Câmara Municipal por propositura do vereador Robson do Alinhamento. Ocorreu na noite de ontem uma sessão solene para homenagear empresários religiosos, servidores aposentados, políticos com relevantes serviços prestados ao município. O deputado federal Luiz Ovando, inclusive do PP, ele recebeu uma comenda, Antônio Trajano, a maior honraria do nosso município. E é com eles que a gente conversa agora para falar não só desta homenagem, mas também do trabalho do deputado Luiz Ovando. Primeiro eu quero agradecer vocês, né, por estarem aqui nesta manhã. Vereador Robson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. É uma honra, uma alegria estar participando desse programa hoje, para nós estarmos comentando a respeito da audiência pública que tivemos ontem, né? Essa sessão solene que nós tivemos, né? Tivemos o privilégio de também estar homenageando o Dr. Luiz Ovando, né? Que é uma pessoa que tem contribuído muito para o crescimento de nossa cidade, né? Com emendas que tem mandado para a nossa cidade, direcionada à saúde, ao esporte. É um deputado que tem sido atuante em nossa cidade, contribuindo com toda a população. Tá certo. Deputado, eu quero agradecer, né, por o senhor estar aqui conosco nesta manhã. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Eu que agradeço, é sempre muito importante a gente vir à cidade e conversar com todos através da rádio. Vocês têm uma audiência fantástica, a gente já ficou sabendo disso e eu agradeço essa oportunidade. Bom, deputado, como que o senhor recebe primeiro esta homenagem, né? É interessante quando a gente analisa, né, da ontem lá na Câmara, nessa sessão solene promovida, proposta pelo nosso vereador representante do povo Três Lagoenses, Robson do Alinhamento. É sempre muito importante a gente tentar entender o que significa isso. Tem gente que não gosta muito, fala, essa chatice e tal, enfim. Mas aquele que está nos ouvindo, é importante que nós somos seres gregários, vivemos em conjunto. E a semelhança de um corpo, cada um tem uma determinada função. Uns atuam mais, uns são o cérebro, outros visionários, outros detectam sons interessantes da comunidade e alertam o conjunto. E esses indivíduos, às vezes, eles têm uma atuação muito marcante pela visão do contexto geral e contribuem de forma muito marcante para a sociedade. E quando alguém da Câmara reconhece isso, como foi o caso do Robson, né, ele destaca, porque ele é representante do povo. Então, quando ele faz essa proposição e a Câmara recebe a população, está dizendo assim, nós concordamos com isso, nós precisamos, inclusive, reconhecer essa atuação. Isso é muito importante. Por isso que eu fico aqui lisonjeado, porque embora não sendo Três Lagoenses e já tendo o título de cidadão, nós recebemos uma encomenda extremamente importante, que é essa do Antônio Trajano dos Santos, que foi o fundador aqui, um pioneiro. Lá em 1883 ele se instalou aqui e deu condição a essa cidade fantástica de 140 mil habitantes, como é Três Lagoas, né, com representantes envolvidos, participativos. Então eu fico lisonjeado, recebo com muita gratidão e muita alegria. Você tem acompanhado o crescimento de Três Lagoas? Tem acompanhado. Três Lagoas, eu desde a época de menino, eu sou corumbaense, né? Então quando a gente saía de Corumbá, a minha avó morava em Araçatuba, e às vezes ela ia a Corumbá e a gente via de trem. Então quando chegava em Três Lagoas, começava a melhorar as coisas, né? Isso na época do Mato Grosso Único. Felizmente hoje o Mato Grosso é um estado fantástico, Mato Grosso do Sul, né? Depois da divisão. E a gente sempre acompanhou Três Lagoas. Era uma cidade interiorana, relativamente pequena. Eu, menino, acompanhava muito o complexo de Urubupungá, quando estava sendo construído na década de 60. Enfim, eu tenho assim um acompanhamento. E hoje, como deputado, a gente acompanha principalmente com esse progresso que está acontecendo aqui nesta região, né, com o estabelecimento das plantas aí para a questão da celulose e essas companhias todas que têm tido uma visão importante da industrialização do eucalipto.
Exato. Então, o senhor sabe bem o quanto Três Lagoas tem crescido e dos Sim. problemas que a cidade enfrenta, né? Todo crescimento gera problema, né? O Exatamente. sapato que aperta, a camisa que fica curta, enfim, e assim vai. Tem que ir mudando, tem que ir se adaptando. E é por isso que se faz necessário a gente ter representantes, pessoas para ajudar o município a conseguir recursos. E o senhor, inclusive, tem destinado emendas aqui para a nossa cidade. Sim, a gente destina, e aquilo que eu falo sempre, né? O deputado federal, ele tem um recurso um pouquinho maior do que o vereador. E os vereadores estão juntos, até porque, se você olhar o país inteiro, ele é um conjunto, a semelhança do corpo, né? A orelha não funciona sozinha, a visão, o nariz, o olfato, enfim. Então todo mundo tem que participar do processo. E o vereador, ele percebe, ele estando aqui, ele é aquele que está na linha de frente, né? E aí ele fala assim, olha, doutor, nós estamos precisando disso, será que o senhor não consegue? Falar, olha, é uma causa nobre, traz aí o pedido. E a gente relaciona e traz, enfim. Uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, né, porque nós precisamos estar sempre se mexendo, Ana, porque hoje tudo conspira contra o movimento, né? E se você descuidar, você não faz nenhum movimento, você só vai engordando, mesmo comendo pouco. E uma das coisas que a gente conseguiu aqui para Três Lagoas foi o complexo poliesportivo, né, que foi instalado aí para que as pessoas se mexam, confraternizem, sejam presentes, enfim. Além disso, a parte de recurso para a saúde, através do Hospital Auxiliadora, com a diretora Daniela, enfim. Então, nós temos participado, e ultimamente, junto com o Robson, né, que tem sido um autêntico arauto, né, e visionário daquilo que se faz necessário da cidade. Em relação ao complexo poliesportivo, já foi liberado recursos? Como que está esse processo? Pronto, está instalado lá. Esse já na tá administração anterior, está lá funcionando. Houve uma certa depredação, porque o pessoal meio que pestanejou no cuidado. Mas está funcionando. O Robson pode até falar um pouco mais sobre Você isso. está falando dessas areninhas, né? Então, Não, é uma arena complexo. grande. Como é que chama lá o bairro? Lá no Norestim. Dorestinho, aquela arena lá, certo. foi emenda do deputado. Que foi um recurso nosso. Ah, tá. E em relação à saúde, quais são os recursos destinados para a cidade? Olha, Ana, nós temos aqui 500 mil na época do Covid, que combate, a reforma do ginásio, aquisição de veículo adaptado. Agora, recentemente, para a saúde aqui do Hospital Auxiliadora, nós tivemos aí uma somatória de liberação em torno de 1.200.000 para uma série de infraestrutura, né, e mais o custeio. Enfim, eu tenho, no geral, um valor aqui em torno de 6 milhões designado para cá nos 2 mandatos e praticamente 7 anos. Bom, e o senhor, como deputado federal, participa também então da bancada, né? Compõe a nossa bancada federal em Mato Grosso do Sul, que destina, inclusive, emendas de bancadas para o nosso estado. Em termos de recursos para essas obras que são consideradas maiores, como que está? O senhor tem participado dessas discussões? Participa. A gente é sempre muito unânime. A bancada de Mato Grosso do Sul, ela é muito equilibrada no sentido dos objetivos, né? Nós não trabalhamos individualmente. Tem estados onde falam, quanto é que tem no total da bancada? Eu quero a minha parcela, divide pelo número de deputados, eu quero a minha parte, ele vai fazer o que ele quer. Isso pode ser assim, mas nós trabalhamos. Então nós nos reunimos sob a liderança do governador Riedel, e ali, então, a gente define, né, aquilo que é prioritário, porque o governador está mais em contato com todas as regiões do estado. E aqui para Três Lagoas foi designado, inclusive, o mini-anel que tem aqui, que parece que vai ser inaugurado agora. Isso, vai ser inaugurado agora, inclusive com a presença do governador. E o valor não foi pequeno, não. Eu não me lembro bem de cabeça, na verdade, mas... para as obras do contorno rodoviário, as obras que, inclusive, estão paralisadas, porque a empresa estava solicitando um aditivo. Ontem, inclusive, eu conversei com o engenheiro do DENIT, foi resolvida essa questão. O DENIT concordou nesse aditivo e a empresa vai retomar as obras em janeiro do próximo ano. E aí, a bancada federal destinou um valor, um recurso para conclusão desta obra, que já era para estar pronta, mas por conta da paralisação, enfim, mas o próprio Marinho disse que tem recurso garantido, e o senhor confirmando agora, então, Exato. também, né, que a bancada destinando esse montante. E falando do teu trabalho de um modo geral como deputado federal, qual é a análise? O senhor está no PP hoje, né? PP, do Progressista. Partido Progressista da Tereza Cristina, né? Como que está Tereza o Cristina é trabalho? presidente, eu sou vice-presidente regional. O trabalho está bom. Nós temos trabalhado, principalmente, eu como médico, a gente sabe que a saúde no país não é Três Lagoas, não é Campo Grande, não é Rochedo.
aqui em Mato Grosso do Sul, é no país, ela não vai bem, por uma série de situações. Nós não vamos elencar naturalmente aqui, e a gente tem trabalhado nisso na tentativa de solucionar, né? Normalmente, do ponto de vista constitucional, os municípios, eles são responsáveis por 15% da receita tributária líquida aplicável na saúde. Mas não tem nenhum município que faça isso. Eles fazem muito mais. Eles aplicam 29%, 30%, 35%. Tem município que aplica quase 40%. Por que isso? Porque a saúde, ela é quase que um monopólio de determinados grupos, em termos de produção de equipamentos, de medicamentos. E quem tem a detenção do conhecimento na mão, não abre mão de fazer frente a essa prerrogativa. Então cobra caro. Aumentou a procura, aumenta o preço. E os hospitais sofrem com isso porque o SUS, embora seja fantástico, ele ainda tem uma dificuldade muito grande, que é exatamente a priorização da atenção primária, a resolubilidade da atenção primária, que é baixa e complica e sobrecarrega hospitais. E nós temos trabalhado dando recursos daquilo, 50% das nossas emendas são obrigatoriamente destinadas à saúde. Além disso, também temos projetos para fazer com que o clínico seja credenciado no seu consultório para resolver o problema, para não ficar na fila do SUS. E você, quando está doente, você fala assim, eu conheço o Dr. João. O Dr. João tratou do meu pai, da minha mãe, é uma pessoa que tem credibilidade, é um bom médico, eu vou lá no Dr. João. Mas isso no SUS não acontece. Você chega no posto de saúde, você tem que ser atendido pelo médico que está ali. E a gente quer tentar, inclusive, através dessa ação, resgatar a relação médico-paciente que o SUS fez perder. O SUS é fantástico, mas a relação médico-paciente não funciona no SUS. Então, nós precisamos também trabalhar para isso, né? Outras atividades, por exemplo. Agora nós estivemos participando do movimento dos aposentados lá em Brasília. O pessoal querendo tirar os 11%, 14%, dependendo do estado, em termos de previdência, que continua aposentado e continua pagando. O que é injusto, é tributação isso. E a gente também tem um projeto para redução do imposto de renda quando você vai envelhecendo, porque você vai precisando de mais remédios, você vai ficando mais limitado, você já não produz. E muitas vezes o reajuste salarial do aposentado não corresponde à inflação que está vigente. Então, esses também têm sido trabalhos. E nós temos outras situações, defendendo a situação da família, priorizando jovens para melhorar sua qualidade, oportunidades e assim sucessivamente. Está satisfeito com o seu mandato? Eu estou muito satisfeito, até porque eu cheguei nessa fase do outono da vida e o meu outono tem sido florido. Eu tenho aproveitado bastante no sentido de contribuir com a experiência. Esse ano, em 2025, eu completo 50 anos de graduado em medicina. Então, eu continuo atuando ainda e posso tanto ajudar na formação do médico, na qualificação, na reciclagem do médico, como também na atuação dos cursos de medicina que, infelizmente, estão pululando para tudo quanto é lugar e a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas estou satisfeito. Bom, falando agora na BR-262, inclusive, né, o governo do estado colocou para leilão essa rodovia, inclusive já contratou a empresa, já foi assinado até o contrato, nos próximos dias deve ser assinado, acho que nos próximos dias. O senhor tem acompanhado essa situação, sobre esses investimentos, não só na BR-262, mas em outras rodovias federais também? Nós estivemos participando disso lá quando houve o leilão, né? A gente tinha... Eu, inclusive, participei de uma reunião do Ministério do Transporte, lá com o Renan Filho, e eles estavam meio desinformados da época que o governador, sendo uma rodovia federal, ele queria estadualizar a rodovia e eles não sabiam como fazer isso. Mas parece que foi acertado, porque o governo, depois dessa reunião, eles estabeleceram que eles iriam duplicar essa rodovia. Mas depois houve, inclusive, esse leilão e foi concedido a uma determinada empresa, eu não lembro aqui de cabeça qual, e que devem ser feitas melhorias, porque se faz necessário. O número de acidentes tem sido grande, a gente tem que prever isso, e agora nós estamos diante de mais um problema, que o governo federal quer acabar com as autoescolas.
E nós também somos contra. Você precisa cada vez ensinar mais as pessoas para que elas possam verdadeiramente entender o contexto e se responsabilizar pelos seus atos. O senhor é contra isso? Eu sou contra acabar com a autoescola. Só que a autoescola também tem que pôr a mão na cabeça, porque a justificativa é que é muito caro e que as pessoas não podem pagar. Mas o governo de Mato Grosso do Sul tem a carteira social, as pessoas que comprovam, ele custeia isso daí quando se faz necessário. Enfim, é questão política, a vantagem dela é que ela é de negociação, é de diálogo. Então nós temos que chegar a um ponto e chegar no equilíbrio. Como que o senhor avalia o governo do Rio hoje, o governo de Mato Grosso do Sul? Como que o senhor está analisando o nosso estado? Ana, Mato Grosso do Sul é um estado que tem andado, felizmente, com as próprias pernas. Os índices sociais estão bons, o estado, acho que o terceiro ou quarto menor em termos de desemprego, de oportunidades de trabalho, a gente tem acompanhado isso, há muitos empregos à disposição, muitos investimentos. Cidades como São Gabriel do Oeste, que tem frigoríficos e outras atividades, quando em contato com eles, eles dizem que eles têm que procurar mão de obra em outros lugares. Isso mostra que a economia está avançando. E há uma uma projeção de que a safra 25-26 vai ser recorde em Mato Grosso do Sul de grãos, chegando a 28 milhões de toneladas. Hoje nós estamos aí em torno de 26, 22 e alguns, variando bastante conforme a avaliação. Então, sendo assim, eu quero crer que Mato Grosso do Sul tem oportunidades, é um estado eminentemente agropecuário, não precisa querer mudar, nós temos que industrializar aquilo que nós fabricamos aqui, principalmente relacionado a esses insumos. Essa questão de trazer indústria para cá, eu acho que não deve proliferar, mas as oportunidades estão aparecendo, as universidades estão surgindo, o conhecimento aumentando, e isso é bom, e a gente tem que tributar isso ao governador. Essa questão da reforma tributária, essa questão dos incentivos fiscais, o senhor não acha que vai impactar aqui no nosso estado? A gente tem que começar a ver isso daí. Na época, o pessoal se preocupou bastante com isso, porque se você produz aqui e a coisa vai estar muito mais ligada ao consumo, o consumo aqui é pequeno. O consumo será em outros estados. E aí, isso aí parece que se chegou a uma conclusão de se fazer como se fosse uma bolsa, porque você pudesse, inclusive, ter determinados recursos até que houvesse esse equilíbrio. Temos que começar a andar. Agora, em 26, começam as primeiras mudanças e a gente vai ver como é que isso vai evoluir, e aí tem que ir corrigindo o trajeto, não tem jeito. Bom, e o senhor vai disputar a reeleição ano que vem? Vai tentar novamente uma vaga, Câmara Federal, ou pretende buscar novos ares? Ana, a gente sempre tem que olhar para frente, a gente sempre cresce. A grama, você corta, daqui a pouco ela cresce. Na época do outono, ela fica hibernando, daqui a pouco ela vem a chuva, ela cresce. Eu estou praticamente no fim do segundo mandato. Em princípio, eu sou candidato à reeleição. Até porque é uma situação natural. Mas de olho na possibilidade de uma vaga no Senado. Se o meu partido houver por bem me prestigiar dessa forma e me apoiar, eu posso sair para concorrer a uma vaga no Senado. Até porque eu não vou ficar sempre sendo deputado federal, Então é uma aspiração, a gente tem que crescer, olhar para frente, vamos ver como é que isso vai. O senhor tem participado das discussões, faz parte do grupo do Rídel, da Tereza Cristina, ou o senhor acha que o PP caminha mais isolado? Não, o Rídel veio agora pro PP, Ele era do PSDB, ele veio pro PP. Foi um quadro, assim, uma aquisição muito boa. O governador, como nós já dissemos, é um indivíduo competente, preparado. É a sua primeira atuação política, ele nunca tinha sido eleito, E a Tereza Cristina teve uma participação muito importante na eleição dele. Eu sempre falo isso, já falei para ele, falo com alguém, não é segredo para ninguém. A Tereza Cristina segurou na mão do Rídel e disse: olha, esse aqui é o nosso candidato. Ela tem um prestígio nacional e assim a população aceitou. Com um empurrão finalzinho feminino que foi da prefeita Adriane Lopes, em Campo Grande.
E essa discussão hoje, política, você tem que conviver. Né? Há uma tendência a aglutinar outras forças políticas. Mas eu sempre insisto que a grande liderança política hoje em Mato Grosso do Sul passa por Tereza Cristina. Mas a Tereza Cristina precisa assumir isso. Eu digo sempre isso. Ela é a grande liderança política e ela precisa assumir e se posicionar. Então nós temos, inclusive, desafiado a Tereza Cristina a esse posicionamento. E claro, quando você tem liderança, você tem que decidir. E aí essas discussões têm que ser colocadas à mesa para que a gente possa ver os prós e contras de determinadas decisões e os desdobramentos. Vocês devem apoiar. Então, isso deve acontecer. Então, o que está acontecendo hoje, né, a gente não pode deixar de olhar o cenário. Em política tem aquilo ali, fulano tem dinheiro, vai conseguir eleger. Não, mas espera um pouquinho. Você tem que ver a rejeição. Você tem que ver a tendência de mudança da população em relação ao que está sendo colocado. Tem uma série de nuances que nós não podemos deixar de olhar. Então, isso é decisivo. Então, isso aí vai ser colocado. Existe uma tendência a caminhar junto com o PL, né, que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque o PL Mato Grosso do Sul está à semelhança do corintiano que vestiu a camisa do Palmeiras. Né? Então, na verdade, nós temos que ter algum cuidado isso aí em relação à população. E nós não podemos pestanejar e fechar os olhos para isso. Então, nós temos que estar bastante atento para as tendências, para onde vai. Qual é a tendência nacional é uma outra situação também. Enfim, tá tudo, como diz aqui, nenhum desprezo à raça. Né? Tá tudo japonês, tudo igual. Então, nós precisamos caminhar de forma bastante sensata, sábia, né? E muito perspicaz em termos de observação. Porque o senhor, inclusive, sempre defendeu o Bolsonaro, enfim, essa ala mais direita. O PP, no caso, o senhor acha que tem que apoiar o candidato à presidência que for indicado pelo Bolsonaro? Não, eu não acho. O pessoal me coloca assim, fala, você é bolsonarista. Não. Sabe por quê, Lucas? Os meus princípios, a minha cosmovisão, ela é bíblica. E a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, capítulo 7, se não me engano, versículo 20, que fala que não há homem que não peque, que não erre. Bolsonaro tem um papel fundamental, a história não apaga isso. Ele trouxe a população para participar da política e resgatou o patriotismo. O caminhar leva a erros. Eu defendo os princípios que Bolsonaro defende. É o princípio da liberdade, do patriotismo, da família. Mas eu digo para as pessoas assim, eu não sou bolsonarista do ímpeto. Sou bolsonarista nos princípios. Se o Bolsonaro continuar defendendo os princípios e ele defende, eu vou continuar defendendo o Bolsonaro. Caso mude, eu mudo, porque eu não abro mão da minha cosmovisão teológica, bíblica. Mas entendeu? Você já tem esse nome? Já teria um outro nome, caso o Bolsonaro, porque ele está inelegível. Ele está inelegível. Nós temos aí vários da direita, dito. Né? E a gente tem que fazer uma análise do trabalho. Esse pessoal já foi testado na urna, já foi testado no trabalho. Como é o caso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Como é o caso do Romeu Zema. Como é o caso do Tarcísio. Como é o caso do Ratinho Júnior, do Paraná. São pessoas que provaram, felizmente, a despeito de altos e baixos desse país, que o Estado que eles comandam, contrariando as tendências, tem crescido e tem melhorado. Entendeu? Eu não vou nem colocar o Rídio aqui, porque o Rídio está começando agora, Mato Grosso do Sul. Então são indivíduos competentes. A despeito de tudo isso, nós temos essas pessoas que a gente pode chegar na hora e dizer assim, vamos fazer aqui
um acerto, vamos fazer uma negociação para ser A, B ou C. Então, nós não temos ainda um nome específico. Não, esse aqui. Nós que eu digo, eu pensando bem, é um conjunto, PP. E o caso tem até sido levantado desse pessoal todo aí, a possibilidade da Tereza Cristina também vir a ser candidata a presidente ou até mesmo vice. Tá certo, deputado, eu quero agradecer pela tua presença, né? E o Robson também, vereador Robson, tem mais pedido para fazer pro deputado, Robson? Temos, opa. Não estou dando folga para ele, né? Tá certo. Todas as indicações que a gente tem feito, ele tem nos atendido. Né? A última, ele mandou 900 mil para a saúde aqui da cidade há poucos meses. E fico feliz com a disponibilidade, com carinho, com atenção, com essa visão de ajudar a nossa cidade que ele tem tido. E estamos apoiando ele, e ele está me apoiando também. Estamos juntos para o bem, estamos unidos para o bem de Três Lagoas. Que bom, eu quero agradecer a presença de vocês e deixar microfones abertos para suas considerações. Cristina, eu que agradeço. Agradeço a RCN Notícias, a oportunidade que nos dá de conversarmos. Agradeço a você, uma conversa muito agradável, inteligente, perspicaz. Você é uma excelente entrevistadora, repórter, isso é muito importante. Quero agradecer o Robson, né, que lembrou de nós dessa comenda. E ontem o vereador Tonhão, que é o presidente da Câmara, falou: olha, doutor, essa comenda é dada uma vez só no ano. Eu falei: eu entendo isso aí, eu sou extremamente lisonjeado. E dividir com a população de Três Lagoas essa honraria que eu recebi por proposição do Robson, porque na verdade destaca o valor histórico, né, de Antônio Trajano, que foi o fundador da cidade. Muito obrigado a Três Lagoas, a você, a RCN, ao grupo, né, da rádio, e que me dá essa oportunidade. Estamos à disposição ali em Brasília, Campo Grande também, para qualquer situação que possa ajudar na representação e na solicitação. Muito obrigada, o espaço está sempre aberto também, tá bom? A gente conversou com o deputado federal, falando, né, um pouquinho aí, o doutor Luiz Ovando, né, sobre a política, enfim, de emendas também destinadas aqui para Três Lagoas, acompanhado do vereador Robson do Alinhamento, né? Ontem, inclusive, o deputado recebeu esta homenagem na Câmara Municipal, aproveitou para nos visitar aqui também para falar um pouquinho do seu trabalho, né, em prol do nosso município.